Então, essa sociedade de risco colocou o homem como objeto do risco. Hoje, a lógica da sociedade, a lógica de globalização de valores, mostra que o homem é sujeito. Então, nós deveríamos ter muito maior precaução, maior cuidado e dizer, olha, nós já erramos no passado e vivenciamos essa realidade. Vamos nos proteger e ir com menos, eu iria dizer menos afoiteza, uma palavra nordestina, com menos pressa e com maior cuidado. Mas quem é que decide? É a consciência da comunidade sujeito ou é o objeto do valor das ações de Wall Street? As empresas não querem isso. Por isso que nós vemos hoje uma situação extremamente de risco, muito de risco, professor Nodari, que é as empresas determinam o que elas querem e elas não querem controle, não querem regulamentação, não querem nada que impeça a sua livre iniciativa de mercado, sem se preocupar de maneira alguma com a possibilidade de uma, vamos dizer, até não sendo catastrofista, de um dano, de um acidente, de um risco. Eles não querem saber disso. Eles acham que terão um controle sempre e estaremos sempre substituindo. Eu vejo de uma maneira muito mais absurda esta situação, porque o que nós estamos vendo hoje, na lógica dessas empresas, é algo muito dramático. O que eles querem? Eles querem, na verdade, que exista o produto transgênico, o alimento, a commodity transgênica, e que ela seja disseminada o mais rápido possível para criar um referencial de preços para um produto não transgênico posterior, que será mais caro. Então, isso é muito, eu diria, até pediria licença para dizer a expressão, isso é diabólico. Isso é diabólico por quê? Porque aquelas comunidades pequenas, aquelas comunidades periféricas hoje, que têm na qualidade do seu produto, na qualidade da nossa mesa, um produto extremamente sadio, extremamente rico em biodiversidade do pequeno agricultor, uma riqueza cultural, uma riqueza antropológica, um resgate que esses agricultores estão fazendo, tem uma verdadeira, um aplastamento, uma exclusão e uma eliminação. Por isso é que nós devemos nos posicionar muito claramente para não permitir que isso aconteça, porque senão o dano daqui para frente é muito pior do que o dano passado que nós sofremos no impacto da segunda onda da Revolução Verde. Tem um outro aspecto que hoje se configura com bastante clareza, a grande insegurança que o consumidor vive. A tecnologia de se obter esses produtos transgênicos é bastante sofisticada, os seus efeitos ainda desconhecidos, e então isso gera no consumidor determinadas ansiedades. Então hoje nós vivemos uma insegurança bastante grande, e talvez vários episódios contribuíram para essa insegurança. Em primeiro lugar, os transgênicos são considerados diferentes para ser patenteados. Sim. Depois, para eles serem regulamentados em qualquer país, eles são ditos pelas empresas que são iguais, ou seja, não têm efeitos diferenciados. Para o agricultor, novamente, é vendida a imagem que ele é diferente, porque tem que usar esse em vez daquele outro. Certo. E para o consumidor vem de novo, não, você pode comprar esse que não tem problema. Então, isso cria no cidadão uma dificuldade, afinal, uma hora é igual, uma hora é diferente. E de outro lado, as agências governamentais, por exemplo, brasileiras, os homens públicos, né, eles vêm à tona, por exemplo, e mais recentemente se observa bastante, eles estão defendendo mais a tecnologia do que entrar mais profundamente na questão das implicações. E o que é mais estranho é que, digamos, vocês que participaram dos primeiros debates, o Ciderley também, que está aqui no estúdio, que também ajudou a organizar debates sobre transgênicos, no início as empresas mandavam os representantes para discutir o assunto. Eu tenho percebido que nos últimos 6 a 12 meses, as empresas simplesmente pararam de reivindicar, inclusive, qualquer coisa, pelo menos publicamente, ou defender esses produtos. Então, o governo e seus funcionários, mesmo os membros da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que são encarregados de analisar esses pedidos,
Eles vêm a público defender isso de maneira geral, enquanto as empresas estão quietas. E isso também eu imagino que os telespectadores, como eu, ficam preocupados. As empresas que são as maiores interessadas na comercialização desses produtos estão, pelo menos publicamente, quietas. A gente não sabe o que acontece, digamos, de madrugada. Mas, e os homens públicos estão a defender. Correto. O que você tem a dizer sobre isso? Desculpe, mas o professor Clodovaldo Pavan, que é um cientista de renome e é ex-presidente da SBPC, outro dia foi entrevistado sobre o assunto dos transgênicos, e ele colocou uma coisa que eu achei extremamente contraditória. No começo da fala, ele dizia, eu, por mim, liberaria completamente os transgênicos. Aí, perguntado um pouco mais adiante, a pergunta foi a seguinte, mas por que aqui na Europa o pessoal prefere não usar os transgênicos? Ele disse, porque na Europa eles são mais cautelosos. E eu fiquei pensando, o que será que quer dizer isso? Não, aqui nós temos uma situação, o professor Nodari coloca bem essa situação, e aqui nós temos mais um elemento da fala do eminente presidente honorário da SBPC. A questão dramática é que no começo, quando nós, no caso Ciderley, sindicalista de renome nacional, e outras pessoas perceberam que essa questão dos transgênicos iria surgir, nós conhecíamos a tática e a prática das empresas de que ela iria usar a estrutura de governo para defender o seu produto, que ela iria usar a estrutura de conhecimento, saber, ciência e tecnologia para defender o seu produto. Nós simplesmente procuramos fazer com que não houvesse interlocução. Esta interlocução possível de pessoas defender o interesse dela, vamos dizer numa linguagem popular, tirar as castanhas do fogo para ela. Nós não permitimos isso. Por isso que todos os convites eram feitos direto às empresas e eram aberto um espaço para que ela viesse dizer o que ela tinha para dizer. Em todos os seminários a gente tratávamos com respeito, e tratamos com respeito porque são trabalhadores, são cidadãos e estão defendendo um interesse de segmento. Eles vieram e viram. E a coisa mais importante para nós, naquele momento, é que no momento que havia uma avalanche muito forte contra os movimentos sociais, de usurpação de bandeiras populares, de apropriação de propostas de movimentos sociais, nesse momento, a base de organização de uma sociedade, que é o sindicato, é ele que chama uma reunião sobre transgênico. Muita gente não entendeu isso no começo, e isso era uma pedra de toque, isso era um segredo. Então, pessoas humildes, e eu tive muitas discussões com o pessoal da nossa universidade no Rio Grande do Sul, porque dizia, como que uma pessoa dessa está falando sobre esse tema? Eu disse, não, é a organização de uma sociedade de trabalhadores que está defendendo o seu interesse cidadão. Ele tem a obrigação de saber. Por quê? Porque amanhã ou depois ele não vai ser usado como objeto. Ele é sujeito dessa situação. Então, eles desistiram de vir, se recuaram e agora trazem nas discussões pessoas que muitas vezes pensam que está se discutindo tecnologia ou se discutindo os caminhos da ciência ou as inversões, os investimentos para que a ciência tenha continuidade. Não é isso que está em discussão. O que se quer são políticas públicas priorizando, sim, biotecnologia. Isso é estratégico para qualquer país. Mas qual é o estratégico? Ter uma soja com 100 vezes mais herbicida? Que essa soja tem 100 vezes mais herbicida. Isso não é estratégico. Isso podemos usar uma outra expressão até mais grosseira. Ter uma soja que ninguém quer comprar, no caso que o europeu é mais cauteloso, por quê? Porque sabe que tem 100 vezes mais herbicida e que esse herbicida não é contaminação simples, é uma contaminação complexa. Então, essa situação tem que estudar. A proteína BT, quais são os estudos que se tem? Quais são todos eles? A maior parte dos estudos foram feitos pelas indústrias detentoras do conhecimento. Isso não nos interessa. Nos interessa que os governos façam de forma isenta, equidistante dos interesses e diga, é problemático por isso ou por aquilo. E aí, então, nós não teremos qualquer incongruência, não teremos qualquer choque de opinião. Nós temos que ter opinião. Inclusive, quando o doutor Nodari colocou, o ideal seria que houvesse rima para tudo. Por exemplo,
um colono de Chapecó, de Xanxerê, do oeste de Dionísio Cerqueira, oeste catarinense, ele quando vai aumentar o número de porcos na sua propriedade, ele faz uma EIA-RIMA. Ele chama um biólogo, um agrônomo, um técnico, um zootecnista e faz o seu EIA-RIMA para ver qual é o impacto daquelas fezes de porco na propriedade. Uma semente que tem um DNA recombinante, que tem promotores trabalhando com vírus, pedaços de vírus, que tem alguns marcadores moleculares à base de genes de antibióticos, isso não precisa. Essa é a incongruência. Nós queremos que sim, que tenha um EIA-RIMA o mais exaustivo, para que nós tenhamos pelo menos a precaução de dizer assim, olha, é uma grande tecnologia, como a energia nuclear é uma grande tecnologia. Como tudo é um grande conhecimento, mas quanto mais a gente saber, vamos com maior cuidado. Só que isso não é permitido porque eu quero repetir isso como refrão, nós somos simplesmente objeto, nós não somos sujeito. Eu gostaria de participar desse debate, colocando algumas questões que, ao meu ver, são extremamente importantes, né, e estratégicas nesse final de século. Até porque o que mais me preocupa, e eu gostaria inclusive de dividir com você essa preocupação, com todos os colegas da mesa, um assunto de tamanha complexidade como os transgênicos, né, ainda é um assunto muito seletivo. São poucas comunidades que tratam, são poucos os pesquisadores e, de uma maneira geral, o que me causa até um certo espanto é a irresponsabilidade do Estado brasileiro, dos governantes, enfim, em, vamos dizer assim, levar uma campanha de esclarecimento. Então, o que acho que eu dividiria a minha intervenção em duas partes, a primeira delas é tentar saber de você, Sebastião, a sua experiência, sua larga experiência nesse assunto, de que maneira que a gente poderia estar participando em campanhas em nível nacional para levar as comunidades a saber, a ter informação, né? E a segunda parte da minha questão é o seguinte, acredito que nós estamos diante, portanto, de uma nova configuração de poder, né? O que até em artigo recente eu tentei chamar de um novo colonialismo, uma expressão, um colonialismo genético. Uhum. Né? Então, eu gostaria que você pudesse esclarecer para a gente de que maneira, então, vamos dizer, essa preocupação, nós da comunidade científica, como professores e pesquisadores, poderíamos levar adiante campanhas de esclarecimento. É uma colocação complexa. Eu nem terminei de responder ao do professor Nodari. Eu estou tentando ainda, por partes, pegar, mas o professor Nodari colocou também essa situação da complexidade, de como um cidadão de pouca informação recebe, através de uma mídia, uma batelada de informações, quando é igual, não é igual, é similar, não é similar. E isso causa uma verdadeira confusão. E quando os movimentos populares procuram, através de encontros, debates, encontro direto com agricultores, nós devemos ir na casa do agricultor, numa linguagem transponida, como dizem os pedagogos, transposicionada, ou transponida, transposicionadas, e explicar para ele o que vem a ser isso. Porque a maior alegria que eu tive até hoje foi nos contatos com pequenos agricultores. Aqui em Santa Catarina, um dos mais lindos que houve foi o Dionísio Cerqueira. 4.500 pessoas, eu nunca tinha visto tanta gente. De você se sentir, o Ciderley estava lá também, de você sentir a perna tremer. Todas as religiões cristãs estavam ali presentes, com meninos de 16, 17 anos até anciãos. No Paraguai a mesma coisa. No Paraguai nós tivemos com índios guaranis, puros, índios, nativos vivendo. E você conversar com eles e eles darem definições sobre essa realidade. Nós devemos partir de uma máxima, que é uma máxima do século XV, que dizia, devemos ensinar tudo a todos. Quando foi traduzida a Bíblia do latim, foi necessário se ensinar a ler as pessoas para poder ler uma Bíblia que foi traduzida do latim para o alemão. Devemos ensinar tudo a todos. E essa foi a grande revolução. No caso...